Boa tarde a todos. Então vamos aqui realizar uma revisão, né? Uma revisão do conteúdo da prova N1 de SOI 3. Dentre os temas que irão ser abordados, vamos iniciar com a pressão arterial e vamos dando sequência aos demais temas. Então, pressão arterial, regulação da pressão arterial e o fluxo sanguíneo. Então, fluxo geralmente significa taxa de fluxo, que é o volume sanguíneo que passa em um dado ponto do sistema por unidade de tempo. Então, lembrando que o fluxo sanguíneo vai corresponder desde a atuação da bomba do coração, né, ejetando ali o volume sistólico, até o débito cardíaco, né? Lembrando que o volume sistólico é a fração, né, de sangue que é ejetada durante cada sístole, e o débito cardíaco vai corresponder a quantidade de sangue que é ejetada, né, pelo ventrículo esquerdo durante 1 minuto. Né? Então, a velocidade do fluxo é a medida de o quão rápido o sangue flui e passa por um ponto. Né? O fluxo sanguíneo total é o débito cardíaco, assim como foi citado, né, que corresponde à quantidade de sangue que é ejetada durante 1 minuto. E o débito cardíaco vai corresponder ao quê? A frequência cardíaca vezes o volume sistólico, né? Então, para a gente entender o débito cardíaco, nós vamos ter que somar a frequência cardíaca, né, vezes o volume sistólico. Então, podemos colocar uma frequência cardíaca de 70, né, 70 batimentos por minuto, vezes 70 ml, né, 70 ml de sangue injetado em cada sístole. Né? Isso vai corresponder, essa soma vai corresponder ao débito cardíaco. Né? Então, a pressão arterial, né, a contração dos ventrículos produz a pressão arterial. A pressão hidrostática exercida pelo sangue nas paredes de um vaso, a PA é determinada pelo débito cardíaco, volume e sangue e resistência vascular periférica. Então, para entendermos o conceito de pressão arterial, nós temos que entender que a pressão arterial vai corresponder ao débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica, né? Então, PA é igual a débito cardíaco vezes resistência periférica total, né? Então, isso aqui vai corresponder à pressão arterial. Então, nós vamos ver a pressão a qual o sangue exerce na parede da artéria, né, da artéria aorta, que é a primeira ali que sai, né, do coração para levar o sangue oxigenado, né, para a circulação sistêmica. Então, essa pressão que é exercida do sangue na parede da artéria vai corresponder à pressão arterial. E nós temos a pressão arterial também ligada diretamente à resistência vascular periférica, né? Resistência vascular periférica. Ela se torna, né, na seguinte forma. Quando se fala em resistência periférica e débito cardíaco, vai corresponder tanto para aumento quanto para diminuição da pressão arterial, né? Então, quando nós temos um aumento de resistência vascular periférica, né, consequentemente, nós vamos ter também uma elevação da pressão arterial. E também, quando temos um aumento de débito cardíaco, né, isso também vai corresponder a um aumento da pressão arterial e vice-versa, né? Se tiver uma redução da resistência vascular periférica, diminuição da pressão arterial, diminuição de débito cardíaco, também diminuição da pressão arterial, né? Os parâmetros determinantes a resistência. Então, nós temos o raio do lumen, né? Então, quanto mais estreito o lumen for naquela determinada região periférica, dos vasos periféricos, maior vai ser a resistência, né? Maior vamos ter a resistência que ele vai oferecer ao fluxo sanguíneo. Então, o sangue ele vai acabar passando, né, com maior dificuldade. O fluxo de sangue vai estar reduzido devido ao menor diâmetro do vaso e também com o comprimento do vaso sanguíneo. Quanto mais longo o vaso, maior a resistência, ou seja, então maior vai ser o percurso que aquele sangue vai ter que percorrer, né, para entrar na circulação venosa e fazer o retorno sanguíneo, né, o retorno do sangue para o coração. Lembrando que nós temos, para o controle da pressão arterial, nós vamos ter a atuação do sistema
nervoso, né, do sistema nervoso central, né? E quando se fala em sistema nervoso central, nós temos que lembrar do controle parasimpático e do controle simpático, né, através da regulação neural, né? Lembrando que nós temos aí a atuação, né, de neurotransmissores, né? Os neurotransmissores acetilcolina correspondendo ao controle parasimpático e noradrenalina e adrenalina correspondendo ao controle simpático, né? Então, quando se fala aqui em controle parasimpático, o neurotransmissor parasimpático, que é a acetilcolina, ele é responsável para realizar, né, a diminuição da frequência cardíaca, A acetilcolina ativa os receptores colinérgicos muscarinos, né? Ativação dos receptores no sistema nervoso periférico tem ações que incluem redução da frequência e força da contração cardíaca e relaxamento dos vasos sanguíneos periféricos, que influenciam os canais de cálcio, potássio e cálcio. Ou seja, a partir da liberação de acetilcolina pelo sistema nervoso parasimpático, nós vamos ter uma redução de contratibilidade, né? Atuando diretamente nos canais de potássio e nos canais de cálcio, reduzindo assim a contratibilidade. Lembrando que o íon cálcio é o íon responsável para realizar a contratibilidade das células do coração. Tô gravando. Quando se fala em controle simpático, nós vamos ter a atuação do sistema nervoso simpático, né, liberando as catecolaminas, né? Catecolaminas, aí nós vamos ter a noradrenalina liberada pelos neurônios simpáticos e a adrenalina, aqui, né, adrenalina sendo liberada pela medula da glândula suprarrenal, né, na região medular, né? Aumenta o influxo de íon através dos canais, né, os canais de cálcio. Então, através dessa estimulação dos canais de cálcio, nós vamos ter o quê? Um aumento da contratibilidade e aumento de frequência cardíaca, aumento de débito cardíaco, né? E isso fazendo com que haja uma elevação da pressão arterial. Nós vamos ter uma regulação neural a partir dos baroreceptores, que são receptores sensitivos, né, que estão localizados ali na região das carótidas internas das carótidas internas artérias do pescoço, né, e também ali no cajado aórtico, né. Então, esses baroreceptores, eles são responsáveis para identificar tanto quanto a pressão está elevada, quando a pressão está baixa. Né? De que forma? Quando nós temos aumento da pressão arterial, nós vamos ter então uma ativação maior do sistema nervoso parasimpático, né? Quando essa pressão ela cai para níveis, né, abaixo do normal, né? Então nós vamos ter aí uma inibição do sistema nervoso parasimpático, né, e uma ativação maior do sistema simpático, né, através da liberação das catecolaminas. Então, esse seria aí um ponto importante em relação aos baroreceptores, né, e a localização deles seria no seio carotídeo e o reflexor da aorta, né, são locais aí onde podem estar localizados os baroreceptores ali, seguindo o nervo vago. Então aqui nós temos um esquema onde podemos ver a questão como que funciona a atuação do reflexo baroreceptor. Então nós temos aqui uma condição onde nós temos uma elevação da pressão arterial, né? A partir o aumento dessa PA, um exemplo que essa PA desse paciente esteja em 160 por 110 mHg. Então, a partir do momento que tem essa elevação da pressão arterial, os baroreceptores, né, nas artérias carótidas e na aorta, né, onde eles estão localizados vão, né, ocorrer um disparo.
né, vão ser ativados, né? Vão ser ativados, né? Porque detectaram que os níveis pressóricos estão acima do normal, né? Então nós vamos ter uma ativação dos neurônios sensoriais, né? Essa informação dos barorreceptores, elas vão chegar até o centro de controle cardiovascular, na região do bulbo, né? Onde nós vamos ter uma redução do estímulo simpático, e nós vamos ter aqui um aumento da estimulação parasimpática. Então aqui a ativação simpática ela reduz e a ativação parasimpática ela aumenta, né? Então se nós temos aqui uma redução da estimulação simpática, nós vamos ter uma menor liberação de noradrenalina, né? Então, e os receptores alfa, né, dos músculos lisos, das arteríolas, eles vão começar a sofrer uma vasodilatação, né, e provocando o quê? Uma diminuição da resistência periférica, né? Porque lembrando que a noradrenalina, ao se ligar a um receptor alfa-1, que está localizado nos músculos das arteríolas, eles realizam o quê? Uma vasoconstrição, né? Então, a partir da inibição da liberação, nós vamos ter também uma redução ali da resistência periférica, né, desses vasos. Quando se fala em estimulação parasimpática, né, nós vamos ter a liberação da acetilcolina aqui, né, acetilcolina, né, nos receptores muscarínicos, né, região do nosso sinusal, né, onde vamos ter uma redução da frequência cardíaca, uma redução da contratibilidade, lembrando que ele atua lá nos canais de cálcio, né, diminuindo o influxo de cálcio, né, e com isso vamos ter o que? Uma redução da frequência cardíaca, e também uma diminuição, né, do débito cardíaco, né. Ainda falando aqui da noradrenalina, né, lembrando que a noradrenalina ela estimula os receptores beta-1 do coração, né. Então, a partir da sua inibição, né, da liberação em menor quantidade, né, nós vamos ter uma menor ativação dos receptores beta-1, né, do miocárdio ventricular, e com isso vai provocar uma diminuição na força de contratibilidade, né, provocando aí também, né, gerando uma redução de débito cardíaco. Se você reduz o débito cardíaco, né, diminuição da quantidade de volume de sangue que é ejetado durante 1 minuto, o resultado final vai ser diminuição da pressão arterial. Agora, quando eu falo que os baroreceptores, eles também atuam, né, na identificação de não só de pressões, de níveis pressóricos altos, mas também eles atuam em níveis pressóricos baixos, porque a partir do momento que tu tem todo esse estímulo neural, né, fazendo ativação do sistema parasimpático e diminuição da atividade simpática, né, gerando um resultado final que seria a redução da pressão arterial. Quando essa pressão ela diminui além dos níveis, né, estimados, adequados, nós vamos acontecer o quê? Vai acontecer uma retroalimentação negativa. Então, esses baroreceptores vão ser inibidos. Então, a partir do momento que tem uma inibição dos baroreceptores, o sistema nervoso parasimpático vai sofrer uma inibição e nós vamos ter aqui também uma estimulação maior do simpático, né, levando aí uma liberação maior de noradrenalina, aumentando resistência, aumentando força de contratibilidade e aumentando a pressão arterial, né? Então, fazendo esse sistema de controle, né? Balanceamento, de controle aí de uma pressão tanto elevada quanto uma pressão baixa, né? Uma pressão baixa. Dando sequência, né, além dos
Dos baroreceptores, né, que fazem essa identificação aí de elevação de pressão e de níveis de pressão baixo, nós também temos os quimiorreceptores, né? Os quimiorreceptores são receptores sensitivos, que estão localizados perto dos baroreceptores. Porém, a atuação dos quimiorreceptores vai ser o quê? Detectar mudanças nos níveis sanguíneos de O2, CO2 e hidrogênio, né? Lembrando que esses gases eles podem gerar tanto quadros, né, de acidose pela baixa disponibilidade de oxigênio, gerando uma acidose, né? Essa acidose, lembrando que nós temos acidose respiratória e uma acidose metabólica, né? Ou nós podemos ter aqui também, né, um aumento da concentração de hidrogênio, né? Ou também nós podemos estar gerando um processo de hipercapnia, né, um excesso de CO2, né? E todas essas alterações de gases aqui, elas vão estimular os quimiorreceptores e enviar um impulso ao centro cardiovascular, né? Geralmente os quimiorreceptores eles são ativados quando a PA, né, quando a pressão arterial ela se encontra abaixo dos níveis normais, né? Então nós vamos ter aqui uma resposta ao centro cardiovascular, lá na região, né, do bulbo, né, onde vamos ter um aumento da estimulação simpática, né, provocando uma vasoconstrição e aumento da pressão sanguínea, né? E com isso, o aumento, né, da circulação sanguínea vai aumentar também a frequência respiratória e com isso fazer com que haja uma normalização, né, desses gases, tanto de CO2 quanto de hidrogênio quanto de oxigênio. Nós também temos aí a regulação da pressão arterial a partir do sistema renina, angiotensina, aldosterona, né, onde esse sistema ele vai ser ativado quando nós temos um quadro aí de hipotensão, né, podendo ser provocado aí por um quadro de hipovolemia, né, num acidente de trauma, né, em quadros hemorrágicos, ou outras situações também que possam provocar níveis baixos pressóricos baixos de pressão arterial, né? Então nós vamos ter ativação do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Então, os rins, né, a partir do momento que identifica baixos níveis de pressão arterial, eles vão começar com a liberação de renina, né? Renina ali na região do aparelho justaglomerular vai identificar com que o fluxo sanguíneo que está passando por aquela região está pouco, né, um quadro de hipovolemia, e vai liberar a renina, né? Então, a renina cai na corrente sanguínea, ela se encontra, né, na corrente sanguínea com angiotensinogênio liberado pelo fígado, né? Elas são transformadas em angiotensina 1. Né? A angiotensina 1 ela sofre uma modificação, né, a partir da enzima conversora de angiotensina, né, lá no pulmão, transformando ela em angiotensina 2. Lembrando que a angiotensina 1 ela é um vasoconstritor, porém não é tão forte, não é tão potente. E a partir da modificação de angiotensina 1 para 2, através do ECA, né, enzima conversora de angiotensina, então ela se torna aí um vasoconstritor potente. Então, além de fazer a angiotensina 2, além de realizar uma vasoconstrição, né, atuar como vasoconstritor na região dos vasos, né, dos vasos periféricos, ela também estimula a liberação e secreção de aldosterona. Aldosterona aí que é liberada na região do córtex, né, da glândula suprarrenal. E com isso vai fazer o quê? Aumento da reabsorção de sódio, né, e água pelos rins, né? E essa reabsorção de sódio e de água vai fazer com que haja um aumento, né, de volume, e com isso, né, consequentemente elevando aí a pressão arterial sendo elevada, né, pelo paciente. Atuação aqui também dos hormônios, né, epinefrina e noradrenalina, né, que vão estimular ali os receptores beta 1 no coração.
Temos aí também a liberação do hormônio antidiurético, o ADH, né, que é um hormônio ali produzido pela neurohipófise, que também realiza um processo de retenção, né, retenção de água, de sódio, né, fazendo com que haja um aumento de volume, né, conhecido também como vasopressina. E, em contrapartida, nós temos a liberação, né, do peptídeo natriurético, né, liberado ali pelas células do átrio do coração, onde esse hormônio aqui ele vai atuar de forma inversa, né? Ele vai fazer o quê? Com que haja uma redução da pressão arterial, né? Gerando também uma vasodilatação. Então, além de estimular a excreção, né, de líquido de sódio, né, pelos rins, também vai gerar uma vasodilatação, né, fazendo com que haja uma diminuição da resistência vascular periférica, né? Geralmente esse hormônio ele é liberado quando o átrio, né, do coração já está sofrendo um impacto, né, já está sofrendo um estiramento ali da parede atrial, né, então, através de um processo de hipertensão, então o átrio, né, as células atriais liberam aí o peptídeo natriurético para tentar compensar, né, esse aumento de pressão arterial. Então aqui a hipertensão arterial, né, é uma doença crônica não transmissível, né, é definida por níveis pressóricos, né, em que os benefícios do tratamento não medicamentoso superam os riscos, né. Trata-se de uma condição multifatorial, né. Isso aqui é importante porque a pressão arterial, né, ela vem de vários fatores, né, desde fatores genéticos, né, da idade, ambiente social, alimentação, né, nós temos aí os fatores que são modificáveis, né, onde podemos citar o tabagismo, né, a obesidade, dislipidemia, né, e os fatores não modificáveis, que entra a questão da idade, né, do sexo, né, dos fatores hereditários. São várias condições que podem gerar um quadro aqui de hipertensão arterial. E lembrando que para fechar um diagnóstico de pressão arterial tem que ter alguns critérios, né? E um dos principais é que esse paciente tem uma pressão elevada persistente, né? Se for uma pressão arterial onde ela é transitória ali, onde não tem uma elevação de persistência, então não se pode fechar um diagnóstico de hipertensão arterial, né? Então aqui a avaliação inicial de um paciente hipertenso inclui confirmação do diagnóstico, né, e suspeita e identificação da causa secundária, além de avaliação de riscos cardiovasculares. Então, lembrando que a hipertensão arterial é uma doença a qual corresponde, né, uma grande causadora aí de alterações e disfunção, né, cardiovascular, né, com o decorrer do tempo. A gente tem a questão do modelamento cardíaco, hipertrofia, né, insuficiência de válvulas cardíacas, né? Então tem vários fatores aí que vão influenciar na questão da insuficiência, gerando um processo de insuficiência cardíaca, né, já no estágio crônico, né, da hipertensão arterial. Então fazem parte dessa avaliação medida da pressão arterial no consultório ou fora dele, utilizando técnicas adequadas, equipamentos validados e calibrados, né? Lembrando aí que para realizar uma aferição de pressão arterial adequada tem que ter todos os critérios, né, desde um ambiente tranquilo, todos aqueles critérios ali que devem ser perguntados ao paciente, né? Realizar medidas também nos membros superiores, 3 medidas, né? Um em cada braço, com intervalos de pelo menos 1 a 2 minutos em cada medida, né? Para que essa classificação ela possa ser válida, né? E também em 2 ocasiões diferentes, né? Em consultas diferentes. Então entra um dos critérios aí para a questão da medida da pressão arterial, né? Nós temos aí a questão também do histórico, né, da história médica, pessoal e familiar, onde entra aqueles fatores que podem ser não modificáveis, né, desde a questão de hereditariedade, né, o exame físico, e também não podemos aí ter alguns exames complementares, né, para auxiliar no diagnóstico, né? A classificação da pressão arterial ela vai desde uma pressão ótima, né, uma normal, para hipertenso, estágios 1, 2 e 3. Então aqui seria um ponto que
que é bem importante, né? A classificação dos estágios, né? De 1, 2 e 3. Então, lembrando que a pressão normal, a pressão sistólica, ela vai aqui ó, de 120 a 129, né? E a diastólica de 80 a 84. Quando o paciente já está ali iniciando o processo, né, de pré-hipertenso, você classifica ele entre 130 e 139, 85 a 89 na pressão diastólica, no estágio 1, 140 a 159, diastólica 90 a 99, né? Estágio 2 aqui nós já vamos entrar no quadro onde o paciente apresenta um quadro de hipertensão arterial sistólica, pressão arterial sistólica de 60 a 179 e diastólica de 100 a 109. E no estágio 3 já entra uma pressão sistólica acima de 180 e diastólica acima de 110. O que observamos aqui é que você tem uma classificação que vai passando de 20 em 20, né, os estágios, e na pressão diastólica vai tendo uma mudança aqui de 10 em 10. Né? Então, essa classificação aí. Então, a hipertensão arterial primária, né, também chamada de hipertensão primária, é a pressão arterial elevada, superior a 140/90, sem qualquer causa identificada. Então, às vezes, o paciente pode apresentar uma pressão arterial superior a esse valor, porém, ele não tem ainda fatores de riscos atrelados a essa condição. Né? Embora a causa seja desconhecida, fatores relacionados ao estilo de vida do indivíduo estão correlacionados ao aparecimento da condição. Né? Então, já quando tem já um quadro de hipertensão secundária, né, é elevação da pressão arterial em consequência de outra condição patológica. Entre as causas mais comuns de hipertensão secundária estão as doenças renais, né, distúrbios dos hormônios corticais, suprarrenais. Né? Então, observamos o quê? Que para que ocorra uma hipertensão arterial secundária, geralmente tem uma condição, né, atrelada. Né? Então, podemos observar aqui a doença renal, distúrbios hormonais, todos esses fatores aqui influenciando, né, no quadro de hipertensão secundária. Outro ponto importante seria as manifestações clínicas da hipertensão, né, onde nós temos alguns fatores de risco que são das principais aí, causas, né, na pressão alta. Aí nós podemos citar a aterosclerose, onde a aterosclerose é um dos grandes fatores de risco para doenças cardiovasculares, principalmente as síndromes coronarianas, né, agudas ou crônicas. Né? Pode também gerar quadros aqui, né, de hipertrofia ventricular e quadros também de disfunção, né, de órgãos alvos, né? Lembrando que os órgãos alvos, né, da hipertensão arterial nós temos aí cérebro, coração, rins e vasos, né? Esses são aí os principais órgãos afetados pela disfunção, né? Pela disfunção provocada aí pelo quadro de hipertensão arterial. Iniciando aqui a insuficiência cardíaca, né? Nós temos a hipertensão arterial versus hipertrofia ventricular. Lembrando que a hipertrofia ventricular já seria um processo, né, a qual é desenvolvida a partir da hipertensão arterial, né? Uma hipertensão arterial persistente. Hipertensão arterial persistente leva a uma hipertrofia de ventrículo, né? E isso vai desencadear uma série de alterações, desde a insuficiência de ventrículo esquerdo, né, congestões pulmonares, insuficiência de ventrículo direito, levando à congestão sistêmica. Né? Então, são várias condições aí e alterações que vão ser desencadeadas devido à hipertrofia ventricular. Então, a elevação da pressão arterial aumenta a carga de trabalho do ventrículo esquerdo, por aumento em pressão e contra o qual o coração precisa bombear o sangue ejetado na circulação. Lembrando que a hipertensão arterial, geralmente, ela
ela está atrelada a aumento de débito cardíaco e aumento de resistência periférica total, né? Então, quando nós temos aí um aumento de débito cardíaco e aumento de resistência periférica total, nós vamos ter o quê? Um aumento da carga de trabalho do ventrículo esquerdo, né? O ventrículo esquerdo, que é a câmara responsável para bombear o sangue para a circulação sistêmica, né, vai sofrer uma sobrecarga de pressão, né? Uma sobrecarga ali de pós-carga, de pressão, né? Então, com isso, né, esse sangue, para ser ejetado na circulação sistêmica, ele vai ter que romper tanto essa resistência periférica total, né, lembrando que a resistência periférica total ela pode ser desencadeada por lesão, né, lesão de endotélio, aí já vai entrar todos os fatores de risco, tabagismo, dislipidemia, gerando que essa lesão de endotélio gerando uma resistência periférica total. Então esse sangue, para ser injetado na circulação sistêmica, vai ter que ser injetado com mais força, né, para que para que ele consiga romper essa barreira, né? E isso vai gerar o quê? Uma sobrecarga, levando a hipertrofia ventricular. Com o passar do tempo, a pressão aumenta, a carga de trabalho do coração e a parede ventricular esquerda sofre remodelamento, né? Esse remodelamento aí já está falando a favor da hipertrofia, né? Para compensar o aumento do trabalho e decorrência da pressão. Então, se nós temos ali uma resistência periférica total persistente, né, o coração vai ter que trabalhar, né, vai ter que ter um aumento de carga de trabalho, né, um aumento ali de pós-carga, de pressão sistólica, né, e com isso o ventrículo esquerdo vai começar a sofrer um processo de hipertrofia. Essa hipertrofia vai ser gerada o quê? Para compensar o aumento do trabalho em decorrência da pressão, né? Só que com o passar do tempo, essa hipertrofia que vem de uma forma para compensar esse quadro hipertensivo vai gerar uma disfunção, né? Vai gerar uma disfunção, né? Com redução ali, com aumento da espessura do miocárdio, redução da câmara cardíaca, né? E com isso vai ter o quê? Vai começar a gerar um processo de insuficiência cardíaca. A hipertrofia ventricular atua como um mecanismo adaptativo, lembrando que a hipertrofia ela vai ser um processo adaptativo, na sequência da pressão arterial, né? Ventricular consegue compensar o aumento no estresse da parede, né? Então, esse estresse na parede do ventrículo, né, devido à pressão arterial, vai gerar esse quadro aí de hipertrofia. Lembrando que as hipertrofias, elas podem ser classificadas em hipertrofia concêntrica, né, isso que é importante, hipertrofia concêntrica e uma hipertrofia excêntrica, né? Então, a hipertrofia concêntrica, ela fala a favor o quê? De um aumento na espessura da parede, como ocorre na hipertensão, ocorre em consequência de uma sobrecarga ventricular de pressão. Isso aqui é muito importante, que quando se fala em hipertrofia concêntrica, nós estamos falando de uma sobrecarga ventricular de pressão, né? De pressão, que contribui para a replicação paralela das miofibrilas, né, e espessamento dos miocárdios, né? Então nós temos aqui um aumento das fibras em paralelo, né, aumentando ali a espessura do ventrículo. Quando se fala em hipertrofia excêntrica, né, nós já estamos falando que é a ocorrência de uma consequência de uma sobrecarga de volume, né? Então geralmente aqui nós estamos falando de sobrecarga de pressão, nós estamos falando de sístole e uma sobrecarga de volume, nós estamos falando de diástole. Então aqui nós estamos sofrendo uma disfunção sistólica na hipertrofia concêntrica e aqui nós estamos sofrendo uma disfunção diastólica, né, na hipertrofia excêntrica. Então aqui ocorre uma diferenciação onde as miofibrilas elas são replicadas em série, né? Em série, não em paralelo. Um exemplo seria aqui nós temos uma fibra, né? Uma miofibrila. No caso da hipertrofia excêntrica, elas vão se multiplicando aqui em série, né, fazendo com que haja uma expansão, né, do coração, gerando ali um processo de cardiomegalia, né. Já quando se refere na concêntrica, né, nós vamos aumentar essas fibras em paralelo, né, aqui, aumentando para cima, né,
Então vai aumentando a espessura, enquanto o outro vai aumentando o diâmetro ali da câmara cardíaca, na concêntrica vai aumentando mais a espessura ali do miocárdio. Então aqui a resposta à sobrecarga hemodinâmica, né? Na sobrecarga de pressão, nós estamos falando na questão da hipertrofia concêntrica, né? Aumento do estresse sistólico, aumento do estresse sistólico na parede, né? Gerando aqui um processo, né, de estresse mecânico. Nós temos aqui uma sobrecarga de volume, onde nós temos aqui um estresse diastólico, né? Vamos gerar sinais extracelulares e intracelulares, né? Aqui nós estamos falando de um estresse mecânico, de aumento de frequência cardíaca, né? Aumento de contratibilidade, né? Para aumentar o débito cardíaco, para fazer um sistema de compensação. E com isso vai surgir aqui um remodelamento ventricular. Então aqui observamos aqui os sarcomas em paralelo, né? Acima, e aqui os sarcomas em série, um ao lado do outro, né? Então, hipertrofia concêntrica, você observa aqui um aumento, né, da espessura ali do miocárdio. Já na excêntrica ali com sobrecarga de volume, ele vai ficar mais o que? Mais dilatado, né? Aumento ali da câmara ventricular. Então agora vamos entrar aqui na insuficiência cardíaca, né? É a incapacidade do coração de bombear uma quantidade e pressão necessária para a perfusão do órgão, né? Insuficiência cardíaca congestiva surge quando o coração não consegue produzir débito suficiente. Então, a partir do processo, né, de hipertensão arterial sistêmica, né, passando para um remodelamento, tudo isso vai gerar um quadro, né, posterior, crônico aí de insuficiência cardíaca congestiva, né? Insuficiência cardíaca congestiva, a qual esse coração ele perde a sua capacidade de produzir um débito suficiente, né? De bombear a quantidade de sangue, né, oxigenado, né, para que chegue nas regiões periféricas, né, de forma satisfatória. Então, a questão da insuficiência cardíaca gera toda essa problemática, né, de débito cardíaco insuficiente, né? A quantidade de sangue está sendo bombeado, né, durante 1 minuto está sendo suficiente para manter uma boa perfusão, né? Ou seja, nós vamos ter um aumento da demanda, uma demanda de tecidos, né, para a questão de oxigênio, mas a oferta vai estar sendo reduzida devido ao quadro de insuficiência cardíaca, né? Lembrando que a insuficiência ela pode sofrer tanto através de uma disfunção sistólica quanto uma disfunção diastólica, né? A disfunção ventricular sistólica, né? Lembrando que nós temos uma contratibilidade do miocárdio está comprometida, né? Está comprometida. Então, quando falamos em disfunção sistólica, lembrar o quê? Que nós temos uma fração de ejeção menor que 40%, né? Ou seja, a função diastólica desse paciente, ela está sendo normal, né? O sangue, o enchimento ventricular está sendo normal, porém, no momento da ejeção, do volume sistólico, do débito cardíaco, a fração de ejeção, a quantidade de sangue que está sendo ejetado durante cada sístole, né, está sendo insuficiente, ele está sendo menor que 40% do necessário, né? Já quando nós temos aqui uma disfunção de ventricular diastólica, né, nós vamos ter uma dificuldade de enchimento, né? Esses ventrículos eles vão estar com um processo, né, comprometido ali de relaxamento ventricular na diástole, né, levando que uma diminuição de enchimento ventricular, mas, né, a função sistólica ela vai estar preservada, né? Então a fração de ejeção aqui, fração de ejeção nesse caso aqui vai estar normal. Apenas a função diastólica, né, de relaxamento ventricular, para que haja um enchimento ali de pré-carga, que está comprometida, né? Vamos observar aqui, né? Então aqui na disfunção
sistólica, né? Está recebendo a quantidade adequada de sangue, os ventrículos estão se dilatando, estão enchendo de sangue, porém, no momento da sístole, né, esse sangue ele não está sendo injetado a quantidade necessária. Né? Já na disfunção diastólica, né, o enchimento ventricular está comprometido. Os ventrículos não estão enchendo da forma que era, né, para encher. Né? Então, a quantidade de sangue não está sendo suficiente, porém, nesse caso aqui nós temos uma fração de ejeção, né, na sístole preservada, porque o problema está sendo o quê? No relaxamento, né, do miocárdio ali durante a diástole, né, durante a pré-carga. Aí nós temos aqui uma disfunção ventricular direita e uma disfunção ventricular esquerda, né, gerando aí sinais e sintomas distintos, né, quando se trata aqui de insuficiência cardíaca esquerda. Aí nós vamos ter o quê? Uma redução de débito cardíaco, uma congestão pulmonar, lembrando que se você tem uma disfunção de débito cardíaco, esse sangue ele vai começar a acumular no ventrículo esquerdo, né? Vai começar a regurgitar para o átrio, né? Esse átrio vai começar a sofrer uma distensão e um aumento de pressão na câmara atrial esquerda, né? Levando um refluxo de sangue ali para as veias pulmonares, né? Gerando uma congestão pulmonar, né? Uma congestão pulmonar, né? O sangue ele vai começar a extravasar ali dos capilares, né? Dos capilares, gerando o quê? Um edema pulmonar, né? E esse edema pulmonar pode gerar um quadro tanto de uma hipertensão pulmonar e, nesse caso, podendo gerar um comprometimento, né, do coração do lado direito, a partir, né, desse processo de hipertensão pulmonar, onde vamos ter um aumento, né, de sobrecarga do ventrículo direito, né? E aí, a partir daí, gerar todas as manifestações sistêmicas. Até mesmo porque uma das principais causas de insuficiência cardíaca direita é a insuficiência cardíaca esquerda. Então, tudo inicia ali, a maior parte dos casos, né, onde se tem um comprometimento por hipertensão arterial, hipertrofia ventricular e, consequentemente, uma insuficiência cardíaca. Então, essa insuficiência cardíaca geralmente acomete o esquerdo. E a principal causa da insuficiência cardíaca direita é justamente a insuficiência cardíaca esquerda, né? Então, a partir do momento que tem um comprometimento aqui, né, do ventrículo direito, né, vai gerar o quê? Um processo de congestão sistêmica, congestão de tecidos periféricos, né, onde esse sangue ele vai começar a voltar para o átrio direito, começar a voltar pela circulação sistêmica, gerando um quadro de quê? De congestão hepática, edema, né, ascite, né, uma congestão ali do sistema porta, né, gerando uma congestão do trato gastrointestinal, né, edemas também de membros, né, inferiores, sinais de comprometimento da função hepática, né, vamos ter ali uma turgência jugular, vamos ter um refluxo hepatojugular, né, tudo isso gerando essas manifestações sistêmicas, né. Então, as manifestações, né, nós temos aqui as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca, nós temos aí as manifestações respiratórias, falando a favor de uma insuficiência ventricular esquerda, né? Pode também gerar edemas de membros inferiores, né? Já a cianose já fala a favor aí de uma insuficiência ventricular direita, né? Um quadro de cianose. Pode gerar processo de arritmia, né? Pode até de uma morte súbita cardíaca, né? Então aqui, nesse ponto aqui, acho que não tem tanta coisa a ser relevante aqui não. Então aqui nós temos aqui alguns exames complementares, né, que podem ser solicitados, exames laboratoriais, né, exames laboratoriais entra os níveis, né, de creatinina, né,
a questão da filtração glomerular, né, a taxa de filtração glomerular, potássio, sódio, bicarbonato, né, cálcio, glicose, perfil lipídico, hemograma, né, um eletrocardiograma. Então todos esses podem entrar como exames complementares, né, exames complementares. Então nós temos aqui, além desses exames, né, que são os exames laboratoriais, nós podemos ter aqui uma radiografia de tórax, né, observando ali o índice cardiotorácico, né. Nós temos um ecocardiograma, lembrando que o ecocardiograma é um exame muito importante para auxiliar no diagnóstico, né, das insuficiências cardíacas, onde esse exame ele consegue ver, né, comprometimento valvar, consegue ver a fração de ejeção, consegue ver a espessura ali do miocárdio, né, observando se já tem um quadro de hipertrofia ventricular, de remodelamento, né. Podemos ter aqui a microalbuminúria, né, pacientes hipertensos, diabéticos, hipertensos com síndrome metabólica, né, podemos falar a favor de uma alteração metabólica, né. Pode-se realizar também a ultrassom das carótidas, né, observando se tem um sopro carotídeo, né, com sinais de doença cerebrovascular e doença aterosclerótica, né, em outros territórios. Então, a ultrassom na região da carótida ela pode identificar, né, se tem uma placa aterotomatosa, né, se tem presença de sopro, né. Então, são testes, são exames aí complementares de suma importância. Quando se fala em tratamento medicamentoso, lembrando que nós temos aí os diuréticos, nós temos os diuréticos, eles podem ser divididos em tiazídicos, né, os diálcios e os poupadores de potássio, né. Os diálcios são os diuréticos que são mais potentes, né. Os tiazídicos eles vão atuar ali no túbulo contorcido distal, né, inibindo ali o cotransporte de sódio e de cloro, né. Já os diálcios, né, eles também bloqueiam a reabsorção de sódio, cloreto nos rins, né, e também de potássio. Os diuréticos diálcicos causam diminuição da resistência vascular renal, né, e aumento do fluxo sanguíneo renal, né. Um exemplo que nós temos aí do diálcico seria o furosemida, um exemplo do tiazídico seria a hidroclorotiazida, né. E os poupadores de potássio, eles já vão atuar ali no túbulo coletor, né. Eles induzem a liberação, né, ali de água, de sódio, porém acontece uma redução na perda de potássio, né. Nós temos aí um exemplo, podemos citar a espironolactona, né, que seria aí um diurético poupador de potássio. Já os beta-bloqueadores, nós temos atuação diretamente ali, os beta-bloqueadores, nós podemos ter eles de atuação seletiva e não seletiva, né? Os seletivos quando eles atuam diretamente ali nos receptores beta 1, e não seletivos quando eles atuam tanto beta 1 quanto em beta 2, né? Então, os beta-bloqueadores reduzem a pressão arterial, principalmente diminuição do débito cardíaco. Então, se você tem uma inibição ali dos receptores beta 1, vamos ter, consequentemente, uma redução da estimulação simpática, né, fazendo com que haja uma redução de débito cardíaco, redução de contratibilidade, né, e também ocorre uma inibição ali da liberação de renina, né, dos rins, e com isso ali fazendo uma redução na formação de angiotensina 2 e também na secreção de aldosterona, né. Nós temos aqui os inibidores da enzima conversora de angiotensina, né, IECA, né. Podemos citar aqui os enalapril, né, lisinopril, né, o captopril, são medicamentos que vão atuar, né, diretamente ali na conversão, né, de angiotensina 1 para angiotensina 2. Lembrando que a angiotensina 2 é um vasoconstritor potente, então se não tem essa conversão de 1 para 2, nós vamos ter o que? Uma redução, né, de resistência periférica total, né? Além de provocar essa redução na formação de angiotensina 2, né, ele vai reduzir a degradação da
bradicinina, né? Esse hormônio seria, né, um vasodilatador, né? Então, se você tem uma redução, uma degradação da bradicinina, ela também vai atuar ali facilitando, né, com que haja uma diminuição da resistência periférica total, né? Além de reduzir os níveis de angiotensina 2, reduz a degradação da bradicinina, né, os IECAs, né? Já os bloqueadores de receptores de angiotensina, né, são os BRAS, né, que são, um exemplo aqui, são os losartanas, os ANAS da vida. Esses medicamentos, eles inibem, né, a ligação ali, eles bloqueiam receptores AT1, que é o receptor específico de angiotensina 2, né, e a partir da sua inibição vai diminuir a atividade vasoconstritora da angiotensina 2, né, com isso fazendo uma dilatação arteriolar e venosa e bloqueio de secreções, né, da aldosterona, reduzindo assim a pressão arterial e diminuição da retenção de sal e água, né. Então, além da atuação ali na musculatura, né, ali na inibição desses receptores que geram, né, essa redução da ligação da angiotensina 2, né, para que haja um aumento da dilatação das arteríolas, né, vai também atuar aqui, ó, na secreção de aldosterona, né. Isso não tem produção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele está sendo inibido, né, a pressão arterial vai diminuir, né, diminuindo aqui a retenção de sal e água, né. Os inibidores de renina não é tão importante. Aí nós podemos citar aqui os bloqueadores de canais de cálcio, né? Atua ali nos canais de dihidropiridina, lembrando que o cálcio é um íon ali responsável pela contratibilidade, né, do músculo cardíaco, né? Podemos citar aí os amlodipino, nifedipino, os hinos, né, que são medicamentos aí que atuam inibindo esse transporte aí esse influxo de cálcio para dentro da célula, né, para que haja esse processo de uma redução desse processo de contração. Além dos dihidropiridinos, que são esses, nós temos aqui os não dihidropiridinos, né, podemos citar aqui a difenilauquilaminas, não complicado. Temos aqui os alfa-bloqueadores, né? Lembrando que os receptores alfa, eles geram um processo de vasoconstrição, né? Eles diminuem a resistência vascular periférica e reduzem a pressão arterial. Então, se você inibe aqui os receptores alfa-1, consequentemente vai ter uma diminuição de resistência periférica também, né? Temos aqui os adrenérgicos de ação central, né? São alfa-agonistas de ação central que agem por meio da estimulação dos receptores alfa-2, né? A partir do momento que esses receptores alfa-2 eles são estimulados, né? Porque os medicamentos aqui são alfa-agonistas, então eles vão a favor do receptor alfa-2, essa estimulação vai fazer com que haja uma diminuição da liberação de neurotransmissores, né? No caso seria a adrenalina e a noradrenalina, né? Então fazendo com que haja essa inibição a partir da estimulação do receptor alfa-2, né? Então aí se tem a inibição da liberação de noradrenalina e adrenalina, né, devido à estimulação do alfa-2, vamos ter aqui uma diminuição da atividade simpática e do reflexo dos baroreceptores. Podemos citar aqui o metildopa, né? O metildopa é importante, que é um medicamento que é indicado, né, nas grávidas, né, durante a gravidez. E também temos aqui os vasodilatadores, né? Podemos citar aí os nitratos, né? O isordil, a nitroglicerina são medicamentos aí que são os nitratos.